Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do MCast, Equilíbrio, Maturidade e Integridade. E aqui com a gente você vai desenvolver esses 3 pilares para ter uma vida plena. E hoje nós estamos com um cara, gente, que foi muito requisitado por vocês para estar aqui. Quando a gente abriu a primeira caixinha, só dava o nome dele, né? E eu vou apresentar quem é esse nosso convidado. Então, ele é casado com Giza Goulart, acho que aí eu já entreguei. Um líder apaixonado, sensível ao espírito e visionário. Ele é terapeuta, músico, compositor, pastor e mentor de líderes, com mais de 16 anos de experiência. Ele também lidera um movimento de avivamento chamado Mergulhados, um movimento interdenominacional que ativa dons, desperta vocações e estabelece ambientes de unidade. A sua vida e ministério são marcados por intensidade espiritual, conselhos transformadores e uma paixão inegociável por tornar Jesus famoso. Josias, muito obrigada pela presença. Amém. A gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Top demais. Bom demais. Obrigado por fazer esse convite, né? E estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito bom esse papo. Muito obrigada. É uma honra, né? A gente te admira muito, é uma referência pra gente. Então é um Faz parte da nossa caminhada. Tu e a Giza. A gente quis trazer esse assunto de paternidade porque a gente acredita que ele é a raiz que desencadeia milhares de outros assuntos, né? Sim. Então, uma paternidade bem resolvida ou mal resolvida vai influenciar em diversos âmbitos da nossa vida, né? Sim. Então, a gente trouxe o Josias porque ele é uma referência nesse assunto. Então, já fica com a gente, né? Fica até o final do episódio. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo no Spotify, segue a gente. E nós queremos começar, Josias, sabendo um pouco da tua trajetória com esse assunto. Como que é? Se tu quiser contar um pouco pra gente da tua história de vida e trazer qual que é a relação com esse assunto, né? Bom, esse assunto é muito bom, né, de falar. Às vezes ele é difícil de você viver, obviamente, né? Mas ele é muito bom de falar e é o que todo mundo experimenta na sua vida, né? A paternidade, ela faz parte de todo ser humano, né? Precisa, né, para você nascer de um pai e de uma mãe, né? Então, a minha trajetória com esse assunto, desde muito pequeno, né? Eu sou filho de pastor, né? Então, ser filho de pastor é uma bênção, mas também tem grandes desafios, porque você acaba, né, sendo dividido com outras, sei lá, 100, 200, 300, 400 pessoas, né? Então, você acaba tendo que aprender a enxergar o pai de uma forma diferente também, né? E ao longo desse percurso, querendo ou não, eu tive algumas marcas, alguns desafios para ser vencido por causa dessas situações, né? Então, eu me lembro que tinha momentos que o meu pai, ele 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele ia fazer um atendimento e às vezes, às, sei lá, 7 horas, 8 horas da manhã, eu tinha um evento na escola, ele não conseguia estar presente. Então, ele estava presente para umas pessoas e não estava presente para outras. E isso é uma questão de, depois até mais para frente eu acho que a gente vai falar, que é a vida, né? É a vida e as escolhas que ele teve e as situações também, né? É o que ele aprendeu a fazer, a forma que ele honrava a Cristo era dessa forma, não era nenhuma assim, vez ele queria fazer um mal para mim, né? Mas ele estava achando que estava fazendo bem, cuidando de outras pessoas e às vezes acabava esquecendo do filho, né? Então isso, naquela época, me gerou muitas, assim, situações difíceis, né? Porque eu não tinha literalmente a figura dele como um amigo, um pai que estava mais presente. E eu fui crescendo, né? Nesse meu crescimento, eu fui aprendendo algumas coisas, eu fui entendendo, porque a grande questão é, quando você não tem controle ou governo sobre aquilo, né? Aquilo vai começar a te governar. Então, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu era governado pela minha emoção naquele momento. Então, eu só achava que, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Só que é interessante que, talvez a gente vai falar um pouco do inconsciente, e eu comecei a aprender, depois que eu comecei a estudar sobre, que o inconsciente ele vai guardando algumas coisas.
Só que ele geralmente guarda só as coisas ruins. O que fica mais guardado é os traumas, é aquela... Só que quando você restaura essa memória, você assim revive essa memória, você percebe que não é só aquilo, tem muito mais coisas ao redor que a gente não está vendo. Então o impacto emocional foi forte só pro lado ruim. Só que não significa que só teve coisa ruim. Né? E nesse percurso assim, de eu mesmo me conhecer e passar por um processo, eu percebi muito que, na verdade, meu pai foi muito presente, e não ao contrário. Né? Então, eu me lembro de uma coisa que para mim acho que foi uma das mais impactantes, é que quando eu morava, né, nós morávamos numa casa relativamente grande, e atrás tinha uma outra casa e embaixo também tinha uma outra casa. Então, a gente morava nessa casa de cima e tinha pessoas da igreja atrás e pessoas da igreja embaixo. E eles tinham filhos e eu tinha uns 12 anos. Eu, como qualquer criança, brincava para lá e aprontava. Às vezes saltava um palavrão porque tu estava na escola, e então às vezes tu do nada queria falar e tu errava, né? E o que acontecia? Todo mundo estava de olho no filho do pastor. Eu não podia falar nada, mas Deus o livre, eu não podia, né? Meu Deus, eu me lembro que uma vez eu estava brincando lá e eu falei uma palavra que, assim, errada, nem foi tão forte, mas foi errada, assim. E aí o pai, né, de um dos meninos disse, olha, tu é filho do pastor. E aquilo me marcou muito, eu fiquei muito, muito, assim, triste, indignado, brabo mesmo também, né? Porque eu disse, mas eu tenho que ser exemplo toda hora, mas toda hora tem que ser exemplo. E isso que eu estou contando foi em um processo terapêutico que eu passei, que eu relembrei essa cena, né? E quando eu relembrei essa cena, eu assim, senti muita tristeza, muito aquele impacto ruim mesmo, aquele peso emocional de... Reviveu, né? Revivi a memória total e tu sente totalmente a emoção, né? E eu comecei a lembrar, assim, que, mas que coisa ruim, eu tenho que estar sempre sendo exemplo, é ruim, toda hora tem que as pessoas ficam me olhando, e só isso. Aí, quando eu fiz mais uma vez o processo, eu me lembrei que o meu pai chegou, né? E eu fui tinha uma parte assim, onde ele guardava o carro, e eu corri para frente e vi que o carro dele estava ali. E eu subi, fui pro quarto, daí o quarto, assim, ele chegava, às vezes estava em algum lugar, e o primeiro lugar que ele ia era pro quarto. Daí ele ia lá, estava resolvendo uns negócios lá, e eu sentei na ponta da cama, ele estava mais ou menos aqui, e eu sentei bem na ponta da cama. E fiquei sentado, assim, quieto. Daí ele, o que aconteceu, meu filho? Eu disse, pai, é muito ruim ser sempre exemplo. Toda hora tem que estar sempre, não posso falar nada, não posso fazer nada, E enquanto eu estava falando, eu não lembrava, como eu falei antes, o impacto emocional geralmente deixa em você uma marca muito ruim. Sim. Só que eu não lembrava desse fato que ele fez. Ele me fez uma pergunta, ele disse assim, meu filho, mas tu nunca percebeu que ser um exemplo é um privilégio? Não. Daí eu disse assim, é um privilégio, sim, porque você já viu alguém que não é exemplo ser seguido? Uau. Quem é seguido é porque é um exemplo. Então é um privilégio para você. Daí eu parei, eu me lembro não, e foi tão assim incrível, gente, porque assim, fez assim na minha cabeça, quando eu lembrei na hora, assim. E eu me lembro que daí eu saí feliz da vida, daí eu fui almoçar, depois eu sempre assistia com ele o Globo Esporte e depois assistia o Jornal Hoje. E foi tão incrível porque eu fiz esse processo terapêutico num dia, acho que era numa quarta-feira, e eu ia almoçar com eles. E lá em casa, nunca, assim, é difícil a TV estar ligada meio-dia. É muito difícil agora, né? O pai sempre deixa lá, e na época era em outro lugar, então tinha a cozinha e a sala era em outro cômodo, né? Uhum. Quando eu chego, a TV está ligada no Jornal do Almoço. Eu digo, mas como assim tá ligado? Daí eu contei para ele, contei tudo, ele, sério, eu nem lembro que eu te falei isso aí, né? Ele falou assim para mim, eu disse, mas tu acredita, pai, que eu lembrei que depois a gente assistiu o Jornal do Almoço, depois assistiu coisa dele, pois então nós vamos fazer isso agora de novo. E aí, cara, foi muito legal, porque foi assim uma libertação emocional mesmo, né? Porque os traumas e esses impactos ruins que nós temos, eles deixam marcas e criam em nós, assim, a gente usa dizer os caminhos neurais, né? Que a gente vai indo e a gente vive a partir daquilo ali.
E se torna um monstro, né? mas tá louco, você acha que, cara, é isso que é a minha vida, aconteceu isso, então é assim que vai ser sempre. E você começa a enxergar a partir do trauma, esse é o grande problema. Né? Então, pessoas que têm assim, problemas com a paternidade, situações que aconteceram com o pai, eles revivem em outros relacionamentos o mesmo processo. Né? E esse é o grande problema, quando você não reestrutura esse impacto emocional e você entende o que realmente aconteceu. Então, a Bíblia ela sempre fala, né? As coisas que o homem recebeu da parte de Deus foram 4 coisas, né? Governo, poder de governar, poder de frutificar, de preencher, de multiplicar, né? E dentro dessas, como eu falei, o governo. E o governar não é sobre as pessoas, mas é sobre você mesmo e as situações. Então, quando você não está governando, alguma coisa está te governando. Né? E aí, esse fato me trouxe de volta ao centro. Então, aquele peso, porque isso foi levando ao longo da vida. Aquele peso sumiu. Então, eu não olho mais como, Jesus, você está fazendo isso, tu faz isso, faz aquilo, tem tantas pessoas que olham para você, e se tu errar um dia, eu não olho mais com esse peso de responsabilidade num nível de eu não posso, meu Deus do céu. Perfeito. Eu preciso ser perfeito. Não. Agora eu entendo que é só a minha vida, que ganhou uma influência um pouco maior, mas é a minha vida, não é algo que eu criei, é quem eu sou. Então, não vai ter problema de eu continuar sendo essa pessoa. Né? Então, resumidamente, né, claro, eu podia contar muita coisa, mas o que me lembrei foi isso. Né? E quando é que foi essa virada de chave para ti, cara, eu quero transformar pessoas nessa área da paternidade, eu quero poder ser usado nisso para ajudar pessoas a sair desses traumas, para tu atuar hoje nessa área profissional, até na pastoral, e com essa área, como que foi isso? Cara, eu digo assim sempre, tudo na vida é uma decisão, né? Tu pode decidir diante de uma situação. Ontem eu estava conversando até com um rapaz que está aqui. E uma das situações que eu falei para ele, né, conversando com ele, que diante de uma situação ruim, né, você sempre vai ter 2 opções. Ou você resolve a situação nervoso, totalmente abalado, ou você resolve descansar e fazer diferente. Para as 2, você precisa escolher. Então, eu escolhi me tornar um pai, não um órfão. Entendeu? Então, toda pessoa, tu não tem como voltar atrás numa situação ruim, mas tu tem como seguir adiante, mas tu tem que decidir. E é uma decisão você fazer diferente. Quebrar um ciclo, né? Com certeza. Você precisa ter... Eu costumo dizer que a pessoa mais corajosa é a pessoa que se encara de frente. A pessoa mais corajosa. Porque a gente às vezes tem coragem para falar para o outro o que ele tem que fazer, mas e quanto a mim? Olhar para mim e dizer, Josias, tu tem esse problema, tu tá com essa situação, o teu coração tá para esse lado, tu olha para você, olha para a palavra, né? Nós cristãos a gente olha para a palavra e vê o que está em desacordo com a tua realidade que Cristo te desenhou, né? Para ser. E a cura não existe se tu não enfrentar de cara, se tu reconhecer e não enfrentar, né? A cura não vem se tu não enfrentar e reconhecer. Exatamente, né? É por isso que quando Jesus ia curar alguém, ele pedia, o que tu quer que eu te faça? Mesmo ele já sabendo. Por quê? Porque reconhece isso. Exatamente, você tem que reconhecer o que está acontecendo contigo para sim você receber a cura. Então, eu me lembro que um dia eu estava orando, assim, orando a Deus e eu estava reclamando, literalmente, eu estava reclamando, né? Confessar o pecado que eu disse. Tava, Deus, e aí, como é que é? Olha só quantas vezes eu sempre tenho que ser um autodidata, eu vou pedir, não tem alguém que me aconselha, eu quero pedir ajuda, eu não sei por onde ir, daí eu erro, daí as pessoas falam de mim, e aí o que eu faço? E tal, e resmungando, aí parece que Deus assim, deu? Agora eu posso falar? Tipo assim, posso falar, tá. Ele fez assim, e quanto a mim? Em algum momento eu fui um mau pai para ti? Daí eu fiquei quietinho, né? Outra coisa, em algum momento eu te desamparei? Tu precisa de algo a mais do que eu? Eu não sou suficiente para você? Quando eu já estava chorando, né? Já estava em outro planeta, né? E aquilo caiu mesmo como uma revelação para mim. Eu me lembro que eu saí da oração e eu falei para Jesus assim, hoje
eu decido me tornar um pai. Eu não tive um, mas eu decido me tornar um pai para quem não foi. Então, hoje, assim, a minha vida, ela é pautada em poder ajudar aqueles que talvez não tiveram uma figura paterna mais forte. E você teve... Eu tive. Meu pai foi uma figura paterna muito, muito forte na minha vida. Tanto é que... Baita líder, entendeu? Teve as situações, claro, mas não foi porque ele quis fazer. Né? Foi porque eram situações, era o que ele aprendeu. Ele também não teve um pai presente. Só né? repetiu inconscientemente padrões que ele viu a vida inteira. Exatamente. Então ele tentou dar o melhor que ele tinha. Né? O problema é quando a gente não consegue enxergar isso. Porque a gente, às vezes, espera do outro algo que nem nós conseguimos fazer. Mas a gente acha que tem o direito de que o outro seja exatamente como eu quero que ele seja. Não é assim, né? O outro tem uma história, tem dores, tem N situações que, às vezes, ele está ali. Eu me lembro que a gente fez uma viagem, eu e ele. Quando começou o processo dessa, assim, de me reaproximar mesmo dele, né? Eu falei para ele assim, comecei a instigar ele a saber da vida dele, né? Da história, quando ele era criança e tal. E aquilo despertou nele muita coisa. Eu disse, o senhor não tem vontade de um dia voltar lá na cidade, né? E ver que ele era de Porto Alegre, né? Voltar lá, dele, olha, eu quero e tal, mas será que dá? Vamos junto, eu quero ir com o senhor. Eu fui com ele, e o meu pai ele é completamente, assim, diferente de mim. Temperamento, tudo, né? A gente fala, às vezes, o temperamento, né? Então, eu sou um colérico, ele é um fleumático. Tipo assim... Opostos. Mas, ele vai, cara, ele vai, assim, vai passar de pista do carro. Ele dá o pisca, ele olha no retrovisor, ele olha ali, ele olha para trás e ele vai bem devagarinho. Eu quase tenho um surto. Eu dou o pisco ali, não tem pum, entra aí. Então, ele é mais devagar. E, para mim, foi um desafio poder ir lá, conhecer a história dele, ver tudo que ele passou, conhecer os amigos dele de infância e perceber, assim, porque antes eu tinha uma ótica do meu pai, que era, o meu pai é isso, ele não me ajuda, ele não faz isso, ele não está comigo, ele não é presente. Quando eu percebi quem era o meu pai, eu disse, cara, esse cara é um super-herói. A vida que ele teve, meu Deus do céu. Entendeu? Não, é impossível alguém, o que ele viveu, está vivendo o que agora ele vive de fato, né? Foi só Jesus na vida dele mesmo, porque ele era para talvez até já estar morto, as situações, aonde ele cresceu, o bairro que ele cresceu, tudo, assim, a gente conversou com alguns amigos dele, tinha amigos que já tinham morrido, tinha outros que estavam, assim, debilitados por causa de vícios, sabe? Um monte de situação. Eu disse, cara, meu pai, olha só, cara. Aquilo mudou e foi legal porque eu não falava nada. Ele dizia, o que tu acha de ir pra... Pai, aonde é que o senhor quer ir? Eu vou onde é que o senhor quiser. Porque antes eu era o contrário, eu queria que ele fizesse aquilo que eu queria. E eu comecei a aprender a respeitar a vontade dele. Então, talvez uma das, usar que eles dizem, uma chave, né? Um código, né? Para aqueles que têm dificuldades, né, com os seus pais, ou o pai em si, é ouvi-lo mais. Porque hoje nós estamos numa época que não tem mais pessoas ouvindo, né? Uhum. Tem pessoas falando, ouvindo pouco, né? Então a gente às vezes precisa aprender a ouvir o que o pai fala, mas fazendo perguntas certas. Uhum. E isso até tu consegue perceber o teu pai como um humano, né? Não é esse super-herói idealizado, mas é um humano. E aí tu consegue olhar com olhos de compaixão, né? Olhos de compaixão da história dele, né? E é interessante que amar é aceitar o outro como ele é. E às vezes tem pessoas que vivem em pé de guerra até o final da vida, querendo mudar aquela pessoa. Uhum. E não aceita. Só que o problema é que quando tu não aceita o outro, tu também não te aceita. Exatamente. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Esse é o padrão, né? Então, foi muito interessante para mim esse processo, eu entendendo como ele era, como ele funcionava, observando, né, ficando atento, observando como é que ele reagia, e aquilo mudou a forma de eu enxergar ele, né, e me fez eu entender que, de fato, ele fez o que ele podia e até o que não podia, para tentar me dar, assim, a melhor vida possível. Uhum. Né, então isso me marcou. E aí, a partir daquele momento, eu decidi não querer um pai que eu nunca tive. Eu decidi ter o pai que eu sempre tive. Mudou.
Então, porque às vezes a gente fica naquela, né? Meu pai podia ser assim, meu pai podia ser aquele. Não, meu pai é esse. Entendeu? Pronto. As lacunas que deixou a desejar, tu também vai ressignificar. Exatamente. Com os teus filhos. Claro, você vai aprender. E essa é a grande questão. Eu vou errar. Entendeu? Tentando acertar, você erra. Tipo, o pai que segura o filho, ele não vai sair na rua porque é muito perigoso. Não tá dando espaço para ele crescer. Da mesma forma, eu vou deixar ele ir porque ele tem que conhecer a vida. Não vai dar certo. Entendeu? Então, é um equilíbrio que você vai fazer o que você mais, né, assim, enxerga como um padrão bom para o seu filho. Mas talvez ele mesmo vai dizer, não era o que eu queria. Porque ele tem uma escolha. E também tem muito do temperamento de cada um, né? Da personalidade de cada um. Às vezes o pai age do mesmo jeito com um, vai criar um trauma num e no outro não. Exatamente. Porque também tem o próprio estilo da pessoa, né? Exatamente. Eu achei muito bonito que tu trouxe de não desejar mais, quero alguém que me ajude, não tem ninguém. Saiu desse estado de autorreferência para dizer, não, agora eu vou ser referência e eu quero curar pessoas. E eu acho que tem muitas pessoas nesse caminho de autorreferência. Não, mas coitadinho de mim. E eu queria que tu falasse um pouco, pela tua experiência, assim, quais os impactos na autoestima e na identidade de uma pessoa, a falta de paternidade ou problemas de paternidade? Olha, geralmente quando uma pessoa tem esse problema com a paternidade, ele tem dificuldade, uma das principais é tomar decisões. Porque o pai é o que dá a direção. Então ele tipo assim, o que eu faço? O pai faz isso, filho? E não é a mãe, é o pai que direciona. Vai lá, tu pode ver, né? Às vezes a gente vê aqueles videozinhos, né? Quando fica com a mãe e quando fica com o pai, né? Aquela loucura, é sempre uma aventura o pai fazendo, né? Porque o pai vai instigar no filho o radical, o você consegue, você tem condições, né? Então, quando você não tem essa figura, uma das coisas é difícil tomar a decisão, é mais complicado de você... tomar mesmo situações mais complexas da tua vida, você resolver ser diferente, você ouvir mais. Aí tem principalmente na questão dos homens, né? Os homens, às vezes, eles ficam muito mais propícios a ser muito raivosos, muito bravos, agressivos. E, às vezes, ele nem sabe de onde é que está vindo essa agressividade. É porque ele não teve uma referência que disse assim, aqui, para. Não, tu não precisa disso, né? Então, tem, assim... uma série de coisas que podem ocorrer. Para a mulher, tem a questão de que a mulher ela acaba entrando num ciclo vicioso. Ela acaba escolhendo um parceiro que se torne o pai dela, que ela nunca teve. Tentando ressignificar aquilo. Total. Tem um filme, até eu não cheguei a ver o filme ainda, eu só ouvi falar dele. Como é que é? Como assim? Como é que é o nome do filme? É um livro que foi feito um filme. Estava na minha mente agora. Bom, daqui a pouco eu lembro. Tá no HBO Max tem. Como tudo começa. É assim que acaba? É assim que acaba. Esse aí. Ele fala muito sobre isso, da menina que tem um problema e o pai era agressivo e ela namora um cara que é agressivo. Entendeu? Então, ela inconscientemente, ela buscou a mesma coisa. Inconscientemente. Porque é o amor que ela aprendeu. Né? Exatamente. E é a forma que ela aprendeu, então ela vai buscar. Então, você precisa entender como funcionou e como você não quer que aconteça. Só que é uma coisa inconsciente mesmo. Não é uma coisa assim tão simples, porque você acaba vivendo a tua vida e os padrões que foram gerados, as tuas crenças que foram geradas, e você aprende a partir dessas crenças. E aí, quando... É automático. Às vezes você nem percebe o que você está fazendo. E aí eu vejo essa questão da identidade. Né? A questão até que hoje a gente está falando muito da questão da sexualidade. Né? Então você percebe quando tem uma questão de paternidade, principalmente com o homem, às vezes ele não consegue lidar com essa situação e ele acaba indo também para um lado da homossexualidade. Né? Então tem também isso. Não que é isso, mas... também é uma coisa forte, né? Pelo que eu percebi ao longo do tempo de aconselhando e pessoas assim, chega numa parte que o problema tem com o pai. Mas assim, um problemaço com o pai. Aí a raiz, né? A raiz, aí tu acha, é a raiz. Então daí é mais difícil de enxergar Deus como pai. É mais difícil de lidar com lideranças masculinas. Então sempre tu tem um pé atrás, né? Aí tu não consegue lidar com a autoridade da forma certa.
vai gerando muitas situações. A identidade não é formada, então a pessoa não sabe direito o que ela quer, ela não sabe direito para onde ir, ela não sabe direito como se mover, ela não sabe. Tem uma série de coisas que acontecem. Então, é muito importante você se encarar e ver, tá, esse é o meu problema. E buscar ajuda médica, né, buscar vários tipos de situações que vão te trazer esse recurso para você vencer essa fase. Não sei se eu consegui responder. Perfeito. E é possível reconstruir essa imagem paterna, essa figura paterna? Como que acontece esse processo? É como eu falei antes, né? Você vendo a pessoa, você mesmo falou, né? Vendo a pessoa como um ser humano, não só como o teu pai, que teve dores, que passou por situações difíceis, que teve uma família que talvez ele também não teve nenhum tipo de suporte. As decisões que ele tomou, talvez foram as únicas decisões que ele podia tomar. Eu atendi uma vez uma paciente que ela não conhecia nem o pai e não conhecia nem a mãe. Ela foi deixada. E aí ela tinha uma dificuldade muito grande, né? Ela era muito agressiva com o filho e o filho estava ficando agressivo já. E ela não sabia de onde vinha essa origem. A origem era que ela tinha raiva do pai e da mãe. E aí né, no processo, ela relembrou algumas coisas e ela conseguiu enxergar ela sendo entregue no berço, sendo entregue para outra pessoa, né? E aí eu falei para ela assim, você consegue perceber a dor, porque ela tinha muito mais dor da mãe do que do pai, porque ela nem sabia quem era o pai. Mas consegue perceber a dor de ambos? E aí ela disse, eu percebo uma dor. Que dor? Como se eu ficasse, a vida da minha mãe e do meu pai nunca mais ia ser a mesma. Porque ela era mais velha, ela tem 40 e poucos anos. Então, quanto mais antigo, mais é aquela questão ferrenha de que isso não pode, se nascer um filho fora do casamento, aquela coisa, né? Era um tabu muito maior do que é hoje. Né? Não que é um tabu em si, né? Mas para ela era muito mais difícil. Eu pedi para ela, tenta perceber o que está acontecendo, né? E ela conseguiu assim liberar perdão quando ela entendeu que os pais, se ficassem com ela, eles não iam ter nenhum tipo de apoio da família. Eu disse, então, se fosse você, como você ia se sentir? Porque uma coisa é você ver a situação e você diz, não, a pessoa não foi corajosa possível, você não estava lá. Você não tem como saber. E se fosse você, às vezes a gente não tem coragem de sair às 11 horas da noite. Direto ter um filho e ter que enfrentar toda uma família e a família vai te expulsar de casa e você vai ter que cuidar como? Então eu prefiro dar para alguém que vai cuidar do que, né, eu não ter como cuidar. Então era uma escolha rápida que não tinha o que fazer. Quando ela percebeu isso, era como se a gente tirasse um peso dela. Porque ela percebeu que, cara, era uma pessoa que estava ali. Não era mais só a mãe e o pai. Era uma pessoa que tinha que fazer uma escolha muito significativa na vida. Né? Então, como que eu posso, assim, lidar com a situação? Percebendo que é uma pessoa, sabendo que ela tem as suas dores, tem as suas situações, e você não tem direito, porque é isso que eu falo, eu não tenho direito de querer com que a outra pessoa se torne aquilo que eu quero. Não tenho direito, porque senão eu estou controlando alguém. Então, todo mundo nasceu para liderar, mas é liderar a si mesmo. Né? Então, você precisa aprender a liderar primeiro a você, para depois querer influenciar outras pessoas. Mas querer liderar a atitude de alguém que você nem sabe direito da história, que é grande realidade, se a gente for fazer, né? Quem está escutando, né? Grande parte das pessoas não sabe das histórias reais dos pais. Não sabe. Me conta aí sobre quando você tinha 10 anos. Qual foi a última conversa que alguém teve com um pai ou com a mãe a respeito da idade de 10 anos? Como é que era teus irmãos? Como é que era isso? Como é que era aquilo? Você não sabe. Aí você vê ele pela ótica de hoje. Mas ele é o mesmo lá de trás. Se ele não mexeu nas situações que machucaram ele só está, né? Ele só está assim... como é que é a palavra? Não é reprocessando, repetindo essa palavra. Só está repetindo os processos. E às vezes ele nem sabe por que ele está repetindo aqueles processos.
Então, como é que a gente vai ter o direito de querer julgar alguém que a gente talvez nem conhece ainda? Sabe? Então, eu penso por essa ótica. Mas daí talvez a pessoa está dizendo, mas tu não sabe o que meu pai fez. Essa era exatamente a próxima pergunta, assim, para quem teve pais muito abusivos ou agressivos ou negligentes, como lidar com isso? E se a situação é assim até hoje, a pessoa, como que ela lida? Olha, primeiro é tentando entender o porquê, né? Todo mundo, um pai abusivo, um pai bravo, um pai que bate, provavelmente foi o que ele aprendeu a fazer. Então ele também foi muito batido, foi muito abusado, foi muito tudo. Então ele só consegue reproduzir dessa forma, ele não tem outra forma, ele não sabe como agir de outra forma. Só que você tem que o quê? Aprender a dar limites. Né? Todo limite que você dá a uma pessoa, você está dando para ela uma autoridade. Porque se você não dá autoridade para ela, a tua autoridade que eu tenho é só vir até aqui. Estou te dando autoridade, mas é só até aqui. Esse é o problema, as pessoas não dão autoridade. As pessoas, elas deixam ela invadir a vida de qualquer jeito. E aí depois você reclama de situações que estão acontecendo. Só que não é isso, é você que abriu o acesso. Então, dê limites. É claro, tá, mas o meu pai eu tenho 15 anos de idade, eu moro com eles, eu não sei o que fazer. Quebra a maldição. O que é quebrar a maldição, né? A maldição não é aquela questão de só aparece os demônios, aquela coisa toda. Não, é uma palavra maldita. Quando que você quebra uma maldição? Quando você deixa de falar. Porque a maldição aparece quando você fala de um futuro que a outra pessoa não viveu. Aí você diz, um exemplo, vamos supor, ninguém na tua casa escreveu um livro, exemplo, tá? Ninguém escreveu um livro na tua casa. Só que você sente que você tem que escrever um livro. Beleza. Aí você chega para teus pais, para alguém, para a família, eu estou a fim de escrever um livro. Ele nunca fez isso. Ela nunca fez isso. Não, é muito difícil. Não, tá louco, tem que vender. Tu não vai conseguir. A maldição entrou. A palavra maldita entrou. A palavra tem muito poder. Tem muito poder. Quebra isso. Fazendo o quê? Não falando. Então, situações da tua vida, simples, não fale. Fale para quem conhece o teu coração e que vai ajudar você a crescer. Te impulsionar. Essa é a grande questão. Tu quebra padrões de repetição de vida quando você escolhe não falar mais. É uma coisa muito simples. Mas a maioria das pessoas não fazem. Mas é muito simples. Parar de falar. Principalmente quando é relacionado a pai e mãe. Por quê? Eles têm uma vida, eles têm uma crença. É ensinado, né, que do 0 ao 7, a criança ela está sendo formada na parte de crenças também. Dos 7 aos 14, ela começa agora a se portar e ver um outro mundo a partir da ótica, porque ela entrou na escola, de várias outras famílias. Aí, dos 14 aos 21, ela começa a tomar suas decisões. Por quê? Porque agora ela não tem mais a crença do pai e da mãe, ela tem a crença do colega, da colega, de tudo aí. Por isso que a gente fala que é a crise da aborrecência, que brincam, né? Porque tu tá começando a criar as tuas crenças. Se isso é de fato uma verdade, cara, do 0 aos 7 anos da tua vida, você viu o mundo pela ótica dos teus pais. Tá muito impregnado entre você essa ótica. Só que eu preciso ter a minha crença. Eu tenho que formar a minha crença. E como que eu quebro a crença? Não falando. É simples. Então, um pai abusivo, um pai que faz isso, você precisa aprender a dar limites para eles e começar a querer a tua independência o quanto antes. Procurar trabalhar. Porque, vamos supor, um pai que é abusivo literalmente, né? O que vai fazer uma pessoa dessa? Você precisa tentar dar limites, porque às vezes você não vai conseguir, porque é um padrão que vem de comportamento, mas tentar dar o limite e o quanto antes sair dali. Se afastar total. Mas né? existe perdão sem convivência? Claro. Fale mais. Porque o perdão sem a convivência, eu não preciso perdoar alguém olhando no olho dela. Porque o perdão não é uma pessoa. O perdão é um sentimento que eu preciso liberar sobre. Então, eu posso estar aqui e a pessoa está, sei lá, na China. Eu posso liberar perdão, porque eu sempre falo, perdão é deixar ir. E diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Com certeza, porque o problema da falta de perdão
é porque você está preso a uma pessoa que talvez ela nem saiba. Eu brinco de dizer, é como se você estivesse carregando outras pessoas. Né? Então você, sei lá, o fulano me fez isso. Tá, então tu carrega ele, daí tu puxa. Aí o outro me fez isso, aí tu puxa o outro. Aí tu vai, por isso que Jesus fala, né? Diz assim, quer deixar sobre ele todo o peso, todo o vosso jugo, né? Que eu vou dar a você o jugo que é leve, suave. Quer dizer, vamos fazer uma troca. Tira todos esses trem que você tem, que eu tenho algo mais leve para você. Mas no quesito perdão é justamente isso. É deixar a pessoa ir. Mas como que eu faço isso? Decidindo. Percebendo, talvez de uma forma mais, vamos dizer assim, não tão emocional. Faz uma lista de tudo que essa pessoa fez para você. Aí tenta ver o padrão que a tua vida leva hoje. Por causa disso. Aí você vai ver quantas coisas que você está deixando de fazer por causa de uma pessoa. Não é mais fácil você pegar e deixar ela aí para você viver o que você tanto quer? É uma decisão, sabe? É algo relativamente simples, mas difícil de fazer. Mas precisa ser feito. Ou a pessoa vai ficar presa naquele ambiente a vida toda. E cara, nós temos uma vida só para viver. Então vamos fazer ela valer a pena. Se é para ficar preso em sentimentos, em situações, só vai te tirar energia, só vai roubar de você a felicidade, só vai deixar você aquém daquilo que você nasceu para ser. O desejo de Deus não é isso. E é uma decisão, porque se nós aqui que somos filhos de Deus, acreditamos em Deus, né? Deus fez o maior ato de perdão. Né? Ele decidiu. Né? A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus e ele decidiu nos amar. Então ele já nos perdoou, mesmo sabendo que nós ia errar. Mas teve numa aula que nós estávamos participando, que o professor ele deu um exemplo, né? Ele falou do celular, né? Ele pegou o celular dele, o iPhone, né? E daí ele dizia assim, esses bichinhos aqui são caros. Um caro pra caramba. Se eles estragarem, se estragar teu celular, o que você faz? Você leva na técnica, né? Aí o cara lá, eu não consigo arrumar isso aí, não tem que fazer. O que você vai pedir? O dinheiro de volta. Por quê? Você se acha no direito, eu paguei isso, ele tem que produzir alguma coisa. Daí ele diz assim, Jesus pegou nós e não nos devolveu. E nunca vai nos devolver, entendeu? Então é um nível de amor, porque perdoar é liberar amor. É você decidir amar outra pessoa, mesmo ela ter feito, sei lá, N situações. Né? Mas você decide amar a pessoa, porque assim foi como Cristo. E amor é dar, não é receber. Por isso que, abrindo parênteses nos casamentos, né? Muito casamento não dá certo. Por que não dá certo? Porque alguém está esperando amor. E não é assim. Eu dou amor para a Giza dá amor para mim. Aí, cada um se completa. Agora, se eu ficar esperando que ela me dê amor e ela ficar esperando que eu dê amor, ninguém faz nada. Tá amando. Ninguém está amando. Porque amar é dar. Porque Deus amou o mundo que deu seu filho. Então, para mim, essa questão do perdão é literalmente uma decisão. Você tem que decidir. E eu sempre digo, cara, eu estou muito pesado. Se eu estou muito pesado, não foi para isso. Que eu nasci para ficar assim, nesse peso. Não, eu vou deixar aí. Mas fiz isso, fiz aquilo outro. Nossa, fez tanta coisa ruim. Sim, fez tanta coisa ruim, mas muda o que eu ficar. É pior para mim. Então, eu não quero mais ficar assim. Deixa a pessoa ir, ela tem os seus erros, mas eu vou perdoar porque Cristo me perdoou. Então, eu decido. Eu acredito que às vezes o perdão é difícil justamente por isso, porque parece que tu tá perdendo. Como é que eu vou deixar essa pessoa ir se ela me fez tanto mal? Não é justo. Uhum. Então, eu vou segurar, só que tu acaba fazendo mal para ti mesmo. E, na verdade, a gente às vezes faz muita injustiça para as outras pessoas. O problema é esse. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Então, a gente acha que o que fizeram para nós é muito maior do que, às vezes, eu fiz para uma outra pessoa. Então, vai chegar um momento que eu vou ser alguém que vai machucar alguém. E essa pessoa vai ficar na situação de ter que me perdoar. Por que eu quero que a pessoa me perdoe, mas eu não quero perdoar? Não faz sentido. Isso é maturidade. Né? Então, Maturidade. Você aprender a perdoar. Muito bom, muito bom.
E a gente queria que tu trouxesse, assim, existe um modelo ideal de pai? Eu sei que tu vai conseguir falar bem sobre isso, sim. Um modelo ideal de pai para as pessoas que não tiveram essa referência de pai dentro de casa, assim. Ou como é que eles podem buscar essa referência? Essa referência de pai, primeiro, um pai terreno perfeito não existe. Porque todos estão num processo de aprendizado a respeito até da vida, né? Então, eu vou errar com meus filhos. Não quero, mas eu vou errar, infelizmente, porque eu estou aprendendo. O modelo ideal de pai é o modelo que você aceita. Entendeu? Por quê? Porque se eu sempre ficar numa expectativa de ter algo diferente, eu nunca estou satisfeito. E a insatisfação é a pior coisa que tem para alguém. Porque a pessoa ela sempre está vivendo uma vida não satisfeita. Ela não consegue perceber que a satisfação está no hoje, no agora. Não no eu vou sair daqui e vou fazer tal coisa. Aí a pessoa sai daqui, vai fazer tal coisa e essa tal coisa não satisfaz, porque ela já está pensando na outra coisa. Então, ela nunca está satisfeita. A satisfação de você olhar para um pai e dizer assim, esse é o pai que Deus me deu. Mas o meu pai verdadeiro, a minha origem, porque a palavra pai no grego é origem. É Deus, o Deus Pai. Esse é o melhor que existe. E eu preciso querer conhecê-lo mais e mais. Porque conhecendo o teu pai, você consegue lidar com esse pai. Essa é a realidade, não tem como falar. Talvez alguém está escutando e talvez não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, mas hoje a maioria está falando da espiritualidade. Né? Então, vai atrás da espiritualidade, você vai perceber que dentro dessa espiritualidade existe um Deus que é Pai. E quando você descobre que Ele é Pai, você consegue lidar com o teu Pai de hoje. Porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não te abandona, Ele não muda. Ele é assim, exatamente como Ele se apresenta. Ele se apresentou para Moisés dizendo, eu sou o que sou. Ele estava dizendo para Moisés assim, eu sou exatamente aquilo que você precisa que eu seja. Se você estiver cansado, eu vou ser o teu descanso. Se você estiver abatido, eu vou ser aquele que vai te levantar. Se você estiver fraco, eu vou ser a tua força. Se você quiser um conselho, eu vou ser o teu conselheiro. Se você precisar de um coach, eu serei o teu coach. Vou usar essa palavra, né? Se você precisa de um amigo, eu serei o teu amigo. Ele estava literalmente falando para Moisés quem ele era. E esse é o nosso pai. Então, para mim conseguir lidar com o pai terreno, eu não posso deixar de falar dessa forma. Josias, eu só consegui lidar com o meu pai terreno desta forma, conhecendo o meu pai celestial. Porque é a partir dele, né? A Bíblia é muito clara, o mandamento, né, que Jesus ele pegou e dos 10, na verdade são 400 ou 614, eu não lembro direito quantos mandamentos no total, mas a gente resume em 10, mas Jesus resumiu em 1. Dizendo que ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Então, é uma sequência. Você vai amar Deus, você vai se amar e você vai amar o próximo. Porque amando a Deus, você se conhece, então você gosta de quem você é. E porque você gosta de quem você é, você começa a amar o próximo. Essa é a temática. Essa é a forma que Deus se move em nós. Não tem como. Que aí, quando eu começo a amar Deus de verdade, eu decido conhecê-lo, estar com Ele, a minha vida começa a mudar, porque eu começo a me conhecer. E aí entra a frase do autor que eu gosto muito, Bill Johnson, né? Quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Então, tem pessoas que estão insatisfeitas com o pai, insatisfeitas com a vida, porque ainda não se conhecem. Quando você se conhece, cara, não tem como você não estar satisfeito. Porque você conheceu a tua verdadeira essência. E aí é fácil de você amar o próximo. Porque você está completo. Você não precisa de algo externo para você ficar completo. Você já é completo nele. Então nada vai começar a paralisar você. Claro que isso parece até poético, né? De se falar, é lindo de ouvir. E às vezes na prática é difícil de fazer. Mas é como eu falei, é uma decisão. Eu preciso decidir fazer assim. Ou então eu decido, como eu falei, duas. Dor vai ter, eu sempre disse, sempre vai ter dor. Nós precisamos, o ser humano, ele necessita da dor.
Por quê? Quando você está crescendo, dói. Né? O adolescente começa a ter dor. Por quê? Porque o osso está crescendo. Dói. Só que tem sempre 2 tipos de dor. A dor de você literalmente crescer e a dor de você não crescer. Né? A da desobediência. Então, quando você desobedece aquilo que é um princípio, você vai ter dor. Só que, às vezes, essa dor da desobediência demora. Só que quando vem... Bem forte. Muito forte. Diferente, eu uso dizer a respeito do casamento. Né? Hoje está sendo pregado que você pode ter quantas mulheres você quer, ou a mulher pode ter quantos homens quiser, e ali está tudo certo, parece que não tem dor. Chega uma hora que a pessoa está com a idade já mais avançada, não tem um companheiro, não tem gente, ou então teve um filho fora do casamento, daí tem um filho de um, talvez tem um filho de outro, aí o pai é assim, começa a ter dor. Aí tu diz, tá aí o casamento, tem dor, claro que vai ter dor. É 2 pessoas diferentes, 2 pessoas aprendendo coisas diferentes, vendo agora a realidade completamente diferente. Vai, só que tem crescimento, tem amadurecimento. Dor vai ter. Então é isso, tem que decidir, mas qual tipo de dor que você vai querer viver? A dor de se arrepender depois lá na frente, de desobedecer, ou a dor de amadurecer? É assim, para uma semente, a Bíblia fala isso, né? Para a semente germinar, ela precisa morrer. Primeiro a semente é lançada, ela morre lá, para depois ela nascer. Então, é dor, é um sentimento diferente, é algo que você vai precisar passar, mas vai trazer a você amadurecimento. Então, lidar mesmo com um pai, né, ou tentar querer um pai perfeito, acho que é essa palavra, utópico, se fala, parece que nunca vai acontecer. Nunca acontece. Quando você decide conhecer quem você realmente é, aí você se torna satisfeito. Então, aquilo é como a Bíblia diz, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar o reino de Deus é a autoridade, o domínio, é quem Deus é. A justiça é a condição que eu nasci para ser. Então, eu me conhecer. E as demais coisas são acrescentadas. Quer dizer que, no original diz as demais coisas serão adicionadas. Então, se eu sei quem eu sou, se eu estou assim, feliz com quem eu estou me tornando em Deus, as outras situações são só adições. É uma ilusão tu achar que vai ser feliz, satisfeito, completo quando o outro for aquilo que eu imaginava. Ou se eu tivesse uma história perfeita, uma família perfeita. Se meu pai fosse assim, 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 então aí eu seria feliz, aí seria completa. Não existe, é impossível. Não tem. É impossível você querer uma vida perfeita aos teus olhos. Porque a perfeição, ela não está em como eu desenho, está como Deus desenha. E às vezes a gente olha para o desenho de Deus e diz, não, podia ser diferente, tu podia ter feito isso aqui. Não, eu desenhei perfeitamente. E o incrível é que é um versículo que eu amo muito, que talvez seja o versículo da minha vida que fala a respeito dessa questão, né? Quando eu era uma substância informe, Deus já estava desenhando toda a minha história. Então, já existe uma história ao meu respeito, mas eu conheço... Né, hoje todo mundo diz, vai e faça a tua história, vai e faça. Por que eu tenho que fazer a minha história se já tem uma? Eu tenho que descobrir aquela que já foi escrita. Então, a minha intenção é saber o que Deus escreveu a respeito de mim, porque, com certeza, é melhor do que se eu escrever. Não vai ter erro nenhum, não vai ter nada, mas eu tenho que descobrir o que ele escreveu. Então, essa, para mim, é assim, o cerne de você viver a vida diante de um problema de paternidade. É se conectar com a tua origem. Pronto, se você se conecta com a tua origem, não que os problemas vão acabar, mas vão ser muito mais fáceis de você lidar com as situações. Porque você enxerga a partir da tua origem, não daquilo que foi criado ou foi liberado sobre você. As palavras, o jeito, não, as crenças, não. Eu até vi um podcast que vocês falaram a respeito da mentalidade, né, mudança de mentalidade. Exatamente isso, é por isso que Paulo falou. Vocês precisam, não podem se amoldar. Amoldar dá um sentido de pressão de fora, moldar quem eu sou por dentro. Transformar é a pressão de dentro, mudando quem eu sou por fora. Então, ele fala exatamente sobre isso. Porque agora, do 0 ao 7, tua crença foi isso. Dos 14, tá. Agora você nasceu de novo. Então, a tua crença é diferente. Não é mais só isso. Agora, a tua crença é a partir do que Deus fala a teu respeito. Por isso que é difícil. Porque eu tenho aquilo, mas não é bem assim. Como é que eu perdoo alguém que me ofendeu? Não é bem assim. Sim, não é bem assim, mas é assim.
Então, não tem o que fazer. É assim, porque Deus faz assim, né? Ele ensina dessa forma. Eu acredito que seria isso, não sei se eu respondi. Bom, Josias, a gente queria saber se tu tem alguma dica, algum conselho, como pastor, como terapeuta, para os nossos ouvintes que ainda não conseguiram ressignificar nessa área da paternidade, que ainda lidam com isso e acham muito difícil. Tá bom, Josias, eu ouvi, mas eu não sei muito bem por onde que eu começo. O que tu poderia falar? Geral, né? Isso aí. Primeiro, seja gentil com você mesmo. Às vezes a gente é gentil com todo mundo, mesmo conosco, né? Então a gente tem, às vezes, paciência com todo mundo, mas não tem paciência com a gente. A gente libera amor sobre as pessoas, mas não consegue liberar amor sobre nós mesmos, né? Então, seja gentil com você mesmo. Aprenda que não é porque alguém, você está olhando, ela já venceu, ele já venceu isso e eu ainda não venci. Não é porque alguém já conseguiu que você não vai conseguir, né? Então, a primeira dica é essa. Seja, de fato, um gentil com você. Observa, são dores. Você não pode dizer que isso não está ali. Machucam. Está ali, está tudo certo. Agora, entra para segundo passo. Até quando que eu vou me manter com essas dores? Até quando? Tem um prazo? Isso está me amadurecendo ou me prejudicando? Porque tem dores, como eu falei, amadurece, mas tem dores que não, que talvez Deus está te falando, ou pessoas já falaram, você precisa de ajuda, e você está dizendo, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda. Então, você está pela dor da desobediência, não pela dor da maturidade, né, do crescimento. Então, tentar decidir mesmo, tomar essa decisão, observar o que está acontecendo, e de fato fazer um plano de quando que eu vou lidar com isso. Né? Se preparar até mesmo às vezes financeiramente, porque dependendo qual o processo e até mesmo a dor, vai ser um investimento diferente. E uma coisa que eu sempre falo, às vezes nós investimos nas coisas para nós, mas nós não investimos nas coisas dentro de nós. Então você vai lá e compra um tênis de 600, 700, um Vans, né? Que hoje tu olha, todo mundo tá com um Vans nos pés. Né? É um tênis que ele tem um investimento alto. Mas daí, quando você vai fazer uma sessão terapêutica, você diz que R$200 é muito alto. Então, você pagou 10 prestação com 2 tênis de R$200. Mas algo que vai te libertar, vai curar, vai transformar, vai pôr tua vontade. Aí é caro, né? Aí é difícil. Então, começar mesmo a perceber o que você está colocando na frente. Né? A gente gasta com comida. A comida também é emocional. Né? Come. É emoção. Alguma coisa está fora. Você talvez ficou acima do peso, é uma questão emocional. Né? Então também tem compulsão de roupa, de comprar roupa, de sair, de toda hora tá assim. É uma fuga que você está dando para alguma situação. Peraí, mas por que eu preciso tanto assim? Né? Uma vez a gente teve uma oportunidade de estar com uma pessoa que ela tinha bastante, assim, cara, era uma loja de várias cores, a mesma blusa de várias cores. Era uma questão emocional. E ela percebeu aquilo, não, eu vou começar a tratar isso. Então, você que está escutando, tente observar os padrões, ou então escute alguém que está observando os padrões. Geralmente, quando uma pessoa fala isso para você, olha, eu estou percebendo isso, é porque ela ama você. Ela não quer o mal de você, ela não está criticando você. Ela está tentando te ajudar. Então, busque esse auxílio, busque o auxílio espiritual, busque o auxílio emocional e também busque o auxílio, como é que fala a palavra? É quando você vai, lida com a questão de, porque isso eu fiz, a questão hormonal, tem uma palavra que eles usam. Endócrina? Algo assim. Eu fui ver, uma coisa simples, as minhas vitaminas estavam tudo baixo. Então, às vezes a pessoa está ali, meu Deus, mas aí está com a vitamina B12 baixa, tu está com gama, acho que fala. É um nome que ele me falou lá. Que está baixo também. Então, tu tem que perceber o que está acontecendo com o teu corpo também. Então, observa, faça exercício físico, pegue sol, coisa assim. Às vezes a pessoa fica o dia todo enfornado dentro de casa. E daí, eu tô tão triste. Mas você pegou o sol. Óbvio. Nós somos um ser biopsicossocial. Nós precisamos estar bem nutridos em todos, né? Exatamente. Um dia, a sua mãe falou para mim assim, quando tu estiver nervoso, vai ver as árvores. Vai caminhar, ver as árvores. Toda hora. Vai ver. E eu digo, não, ela deve estar, não pode nada. E eu fui. Rapaz, que coisa boa ver as árvores. E eu vi tanta gente naquelas árvores.
Porque ela disse pra mim assim, você vai perceber que Deus, ele faz tudo perfeito. E eu gosto desse versículo até que eu citei antes, de buscar, antes você vê por que Jesus respondeu daquela forma, né? Mas o problema dos discípulos era, eles estavam com medo de que eles não iam conseguir vestir as roupas boas, o que eles iam comer, tudo. Jesus não falou para eles, o problema de vocês é falta de fé. Não, ele disse, o problema de vocês é falta de contemplação. Porque ele disse assim, olhe para os lírios. Olhe para os passarinhos. Era contemplar. Às vezes só falta a gente parar e olhar como é que funciona. Cara, olha a árvore ali. Tem uma árvore que é mais grossa, o caule. O chão tá mais... Nossa, tá mais firme. A outra ali, não, mas ela é mais curta, o chão tá mais... Mas é o mesmo chão, só que tá suprindo ela de forma diferente. Bom, e o vento tá batendo. Eu me lembro aquele dia, comecei a olhar o vento, tinha uma árvore que as folhas iam para esse lado e a outra, uma outra árvore, folha para cá. Disse, então, mas por quê? Aí Deus falou para mim assim, o vento sempre vai ser para todos, mas cada um vai para uma direção diferente. Às vezes você tá querendo que todo mundo vá para a mesma direção tua. Não vai acontecer assim, cara. Entendeu? Ah, essas árvores. Obrigada, Maísa. A Maísa, rapaz, eu falei pra ela, salvou a minha vida, praticamente. Então, são situações, observe isso. Esteja em contato também com a natureza, porque a natureza, a Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. Revela Deus. Às vezes a gente só está em contato com nosso olhando a vida dos outros, se comparando, vendo isso, e aqui não está vivendo. Então, está com muitas situações que às vezes é coisa simples. Outra coisa que eu falo, tá com muita coisa na tua cabeça, não sabe o que está acontecendo, meu Deus do céu, ó, é isso. Anota, literalmente. Estão falando, né? Não sei se é verdade, mas se você tira daqui, 50% do problema já é resolvido. Porque você enxerga o que está acontecendo na tua mente. Tá um pouco de fora, né? Tu vê o que está acontecendo. Às vezes tu tá com umas noias, né? A gente brinca, né? Umas noias que não tem nada a ver com você. Umas ideias que não tem nada a ver com você, que não são verdades, e você está acreditando naquilo. E às vezes você precisa tirar. Então faça isso. Anote, vê o que é verdade, o que não é verdade. Isso é verdade mesmo? Você fez isso? Outra coisa, a última, gratidão. Exerça gratidão. Uma coisa tão simples, sim. Eu tenho um exercício que eu faço. Não faço todo dia, mas faço, de repente, na semana ali, umas 4 vezes. Todo dia antes de eu dormir, eu cito 3 coisas que eu sou grato durante o dia. Escrevo 3 coisas que eu sou grato. Coisa simples. Coisa simples mesmo. Tipo assim, a gente tem um cachorrinho, né? Ah, eu sou grato porque o meu cachorrinho, ele me recebe todo dia abanando o rabinho. Eu tenho um cachorro, sou grato por isso. Ah, eu sou grato porque hoje eu comi essa comida, estava tão saborosa. Ah, eu sou grato porque, olha só, o sol tá muito quente hoje, tá muito bom. Tava frio, mas tá muito quente. Oh, o céu tá azul. Meu Deus, olha como tava azul. Obrigado, Deus, porque tava azul demais para mim esse céu. E a gratidão libera a serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, satisfação. Então, tu se sente bem sendo grato, né? Sim, existem estudos enormes na psicologia positiva, que é uma ciência, que demonstram que a gratidão ela aumenta assim, radicalmente níveis de felicidade e de bem-estar. Isso é comprovado cientificamente. Eu conversei ontem, inclusive, eu estava conversando com um rapaz e ele tinha uma situação que ele tá num ciclo de depressão e ele falou assim para mim, aconteceu isso, e estava me contando o caso. E antes, eu tinha atendido ele antes. E ele tinha um problema muito sério no casamento. E agora ele não tem mais o problema no casamento. Tá top o casamento. Daí eu disse pra ele, cara, você já agradeceu porque a situação que tava difícil, não tem dele, não tinha pensado nisso. Eu disse, cara, tu tá vendo? Tu tá olhando só pro lado ruim e tá esquecendo de ser grato pro lado bom. E é isso que acontece com as pessoas quando não enxergam, que a gente fala que é o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, né? Que, cara, aconteceu isso, que benção, foi isso. Olha só, isso aqui aconteceu na minha vida, eu sou muito grato por isso. Hoje eu me levantei, cara. Hoje eu coloquei a roupa que eu gosto. Enfim, N situações. Acredito que seria... Eu acho também importante comentar que nessa parte de ajuda, né? Dentro da terapia do esquema, que é da TCC, tem um pressuposto chamado de reparentalização. Que limitada. Reparentalização limitada. É, isso aí. Tu que é TCC vai falar melhor que eu. Mas que diz que nós temos necessidades emocionais básicas que elas precisam ser supridas, né? Como segurança, conexão, autoestima, espontaneidade, enfim.
E quando elas não são supridas na infância, né, a gente cria esquemas disfuncionais, crenças disfuncionais. A forma de nós enxergarmos nós mesmos, o mundo é disfuncional. Né? Então, esse processo terapêutico, ele te conduz a basicamente um processo de tu obter na vida adulta aquilo que te faltou na infância. Né? Então, a partir de tu mesmo identificar e conseguir desenvolver essas necessidades, ou até nos relacionamentos, né? Até o próprio terapeuta às vezes faz esse papel de reparentalização, né? Então, é muito importante você buscar, além de tudo isso, né? Buscar ajuda. Muitas vezes tu percebe que tem algo mais profundo que tu precisa tratar, né? Terapia é... Nunca sofrer sozinho, né? Isso. Porque tem pessoas muito capacitadas para ajudar e para transformar totalmente a nossa vida. Não, é necessário mesmo, assim, buscar e essa questão. Uma vez era muito um tabu, né? A pessoa que vai em psicólogo, em terapeuta, é meio biruta da cabeça. Não é isso. A gente está num mundo diferente hoje. Né? Eu costumo dizer assim, tira as notificações do seu celular, todas, tira todas, todas. Hoje tu tá conversando, tu olha assim, a tua mente não tá mais na conversa, a tua mente não tá mais no hoje, tu tá sempre, alguma coisa a mais vai acontecer, isso faz um mal muito, muito ruim, né? Muito grande. Então, uma coisa assim, tira a notificação. Não tenho uma notificação, a não ser dos bancos ali, o resto não tenho nenhuma. Então, alguém me mandou... Tá, se alguém me mandar, se alguém realmente tá precisando de mim, vai me ligar. Depois tu responde. Então, situações muito simples que podem mudar completamente a nossa vida. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo, disponibilizar o teu tempo, o teu conhecimento. Amém. Muito proveitoso. E eu espero que você também tenha sido muito acrescentado, aprendeu bastante. E muito obrigada por estar aqui ouvindo a gente. Até o próximo episódio.